Muito bem, gente. Então já está gravando, o chat está disponível para quem está aqui comigo ao vivo, para quem vai assistir essa aula gravada depois. Hoje, aí, véspera de Páscoa, né? A gente está aqui na nossa semana de número 8. Eu já pontuei ali no grupo, teremos à frente a bioenergética, entra a parte de respiração celular, parte de fermentação. Na sequência, a gente chama de bioenergética porque a gente já faz a contextualização aqui também, estudando junto nesse pacote a parte da fotossíntese, tá? Por isso que alguns autores de biologia, e eu sou um desses autores, a gente gosta de trabalhar o que nós chamamos de bioenergética. Então, que momento que eu trabalho a fotossíntese? Agora é um bom momento, porque eu já vou falar de mitocôndria, eu já vou falar de respiração celular, então a gente já aproveita e trabalha a fotossíntese na sequência. Então, esse assunto é chamado de bioenergética na biologia, tá? Porque entra mitocôndria com a respiração celular, entra o cloroplasto com a fotossíntese. Tá bom, gente? Que bom que vocês estão aí comigo ao vivo, né? Se tiver alguma dúvida, se tiver muito pesado essa biologia A, me parem, tá? Sinalize, fale, professor, dá tempo, vai mais devagar, né? Se precisar repetir algum momento, vocês me falem. Mas eu montei essa aula, gente, e eu considero uma das aulas mais difíceis da biologia, mas ela é uma das aulas mais legais da gente estudar. Depois que você entende a respiração celular, é incrível você entender o processo, né? O que acontece com a glicose quando ela entra na célula. Então, esse passo a passo ali, é lógico que a gente não vai ver o ciclo de Krebs como vocês vão ver lá na universidade. O ciclo de Krebs eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem como estudar o ciclo de Krebs em vários níveis, né? A gente vai estudar um nível intermediário, que eu digo assim, que dá e sobra para o ensino médio, que dá e sobra para qualquer vestibular que vocês vão fazer, tá? Então a gente não vai ver o ciclo de Krebs basicão, e a gente não vai ver o ciclo de Krebs em muito detalhe, porque seria mais um exibicionismo ficar passando um ciclo de Krebs aqui passo a passo para vocês de todas as reações químicas, isso é inviável, né, a nível de ensino médio. Então, o que eu vou passar para vocês de ciclo de Krebs é um conteúdo já suficiente para o ensino médio, com um pouquinho ainda de gordura, um pouco de sobra de conteúdo, tá? Então, vamos lá, porque tem bastante coisa para a gente estudar hoje. A biologia B está um pouquinho mais de boa, que é só fungo, né? E então a gente consegue dar uma atenção especial nessa parte da bioenergética. Para falar de bioenergética, galera, eu preciso definir algumas coisas aqui com vocês. Por exemplo, não dá para eu começar a falar de respiração celular, não dá para começar a falar de fotossíntese, se eu não definir para vocês o que é catabolismo e o que é anabolismo, né? Então, quando a gente fala metabolismo, o que é o metabolismo? Metabolismo são as reações químicas, são as reações que ocorrem no nosso corpo, nos seres vivos, de uma maneira geral. E aí a gente divide o metabolismo na parte de quebra, de degradação, e na parte de montagem, de síntese. A quebra nós chamamos de catabolismo. Então, quando você pega uma macromolécula, tipo uma proteína, e você quebra essa proteína em blocos menores, em polipeptídeos, e depois você quebra em dipeptídeos, e depois você quebra em aminoácido, esse é um processo de catabolismo. Agora, quando eu pego aminoácidos e eu monto dipeptídeo, tripeptídeo, polipeptídeo, proteína, aí eu estou fazendo uma síntese, aí eu estou fazendo um anabolismo, tá? Vamos dar uma olhada aqui no catabolismo. Então, você tem uma molécula complexa, que você pode pensar numa proteína. Quando você degrada uma molécula complexa, como uma proteína, e a gente obtém aminoácidos, isso nós chamamos na bioquímica, gente, de desaminação. Desaminação é a degradação de proteínas, é a digestão aqui, né? A gente usa proteínas ali no ciclo de Krebs também. O ciclo de Krebs, a gente pode chegar a gerar energia ali a partir de proteína, a partir de carboidrato ou a partir de gordura. Tudo chega numa molécula chamada acetilcoenzima A. Se eu usar proteína, se eu usar carboidrato ou se eu usar açúcar, eu vou chegar na acetilcoenzima A. E é a acetilcoenzima A que vai disparar o ciclo de Krebs, tá? Quando a gente usa proteína como macromolécula, como molécula complexa, para liberar ATP, para produzir ATP,
A gente chama esse processo de desaminação. Quando eu uso gordura, que é uma molécula complexa, produzindo moléculas simples e liberando energia, a gente chama isso de beta-oxidação, tá? E quando a gente usa carboidrato, a gente vai chamar isso daí simplesmente de oxidação. Ah, vamos oxidar a glicose, né? Então a gente tem isso aí, a oxidação do açúcar, oxidação da glicose. Veja que a quebra de moléculas complexas, ela libera ATP, ela libera energia, no caso, na forma de ATP. E o anabolismo? Anabolismo é quando você pega, então, moléculas simples, monossacarídeos, aminoácidos, e você produz açúcares maiores, proteínas, que são moléculas complexas. Então, nós temos aí, gente, a questão de ter uma necessidade energética para a síntese. Então, enquanto o catabolismo libera energia, o anabolismo ele absorve energia, tá? Então, esse é um primeiro momento básico para a gente poder aprofundar em informações mais complexas a partir de agora, né? Aqui, nós temos o cloroplasto, não é assunto de hoje o cloroplasto, tá, gente? Mas eu já deixo aqui uma relação importante entre cloroplasto e mitocôndria. São duas organelas que têm capacidade de autoduplicação, são duas organelas que têm DNA próprio, que têm membrana dupla, que tem a questão lá da teoria endossimbiótica, né? Que são organelas que já foram bactérias no passado, de acordo com a teoria endossimbiótica. E o que essa imagem ela traz interessante? Para você fazer uma fotossíntese no cloroplasto, você vai usar moléculas como o dióxido de carbono e a água, e a energia solar ela entra como uma fonte de energia, por isso foto e síntese é a montagem, é o anabolismo, né? Então pega esse CO2 e água, que são substâncias inorgânicas, o hidrogênio, né, da água vai ser importante para compor aqui o açúcar, a glicose, né? O oxigênio que vem, que é liberado, ele vem da água, a gente vai ver isso lá na fotossíntese, e a gente, então, a partir de CO2 e água, utilizando a luz como fonte de energia, nós temos aqui uma síntese, um processo anabólico, onde teremos a produção de alimento para a planta, que é o açúcar. A planta também respira a nível celular, assim como nós, assim como os seres vivos, de maneira geral, que têm mitocôndria, né? A gente vai usar esse açúcar, a diferença é que nós consumimos esse açúcar, a planta produz o próprio açúcar, né? Por isso são autotróficos. Ao oxidar essa glicose, ao oxidar esse açúcar, nós produzimos ATP, né? Energia química na forma de ATP. E aí nós temos, então, a respiração celular, que é tema dessa aula agora, né? Mas antes ainda de entrar no processo bioquímico da respiração celular, eu preciso que os meus alunos entendam bem o que é o ATP. Gente, o ATP é a molécula que nós conhecemos como adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato significa que é uma base adenina ligada a uma ribose. Essa parte vermelha aqui da molécula é o que nós chamamos de adenosina. É adenina mais ribose. Aí eu tenho adenosina monofosfato com um fosfato, adenosina difosfato com 2 fosfato e adenosina trifosfato com 3 fosfato. Galera, aqui é que está a mágica. Por que nós produzimos ATP? Nós produzimos ATP porque essa ligação química aqui, ó, entre esse fosfato e esse fosfato, ela é uma ligação de alta energia. Uma ligação conhecida como ligação fosfonidro. E quando a gente quebra o ATP, a gente libera essa energia. Então, olha a importância, né? Nós produzimos ATP porque ao quebrar essa ligação aqui, depois que você produziu ATP, a gente tem energia pronta ali para ser utilizada. Essa quebra da ligação fosfonidro, ela libera uma quantidade de energia significativa, tá? Aqui, só para a gente ter ideia, ó, com um fosfato, a gente tem adenosina monofosfato, adenosina difosfato, adenosina trifosfato, tá? Então, a gente tem ali, ó, ligações fosfonidro ou fosfanidrido, ele pode chamar assim também, fosfanidro ou fosfanidrido, que quando a gente quebra essas ligações aqui, a gente libera energia.
Normalmente, galera, a gente vai chamar isso aqui de fosforilação, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, vou fazer um rabisco aqui. O que é fosforilar? Fosforilar nada mais é do que adicionar fosfato. Então, imagine que eu tenho uma adenosina de fosfato. Quando você tem adenosina de fosfato e você adiciona um fosfato inorgânico, você produz o quê? Você produz ATP, tá? Porque eu estou adicionando mais um fosfato, adenosina difosfato, mais um fosfato, adenosina trifosfato. O ATP, ele não é armazenado, ele é produzido para uso imediato. Então, se eu começar a pular agora aqui, vou dar aula pulando, né? Eu vou exigir mais energia. E aí a demanda, ela começa agora. Eu tenho que produzir mais ATP imediatamente, né? Adenosina trifosfato, então, esse processo aqui nós chamamos de fosforilação. Professor, o que significa fosforilação? Fosforilar nada mais é do que produzir ATP, tá? O que é uma fosforilação oxidativa? É quando a gente produz ATP na presença do oxigênio. O que é uma fotofosforilação? Que daí é a coisa lá da fotossíntese. É quando a gente produz ATP na presença de luz. A gente não, né? Mas a planta faz isso na fotossíntese. Uma fotofosforilação. Nós vamos fazer nas nossas mitocôndrias uma fosforilação oxidativa. A gente vai produzir ATP na presença do oxigênio, que é o aceptor final de hidrogênios e elétrons, tá? Pessoal que chegou um pouquinho depois do início, é importante que, se tiver muito complexo, muito complicado, vocês sinalizem aí, tá, no chat. Eu disse que essa é a aula mais importante do ano, uma das aulas mais importantes do ano, mas também uma das aulas mais difíceis do ano, porque tem muita química junto aqui com a biologia, né? Legal. Já sabemos, então, o que é catabolismo, o que é anabolismo e o que é ATP, né? Vamos lá para a próxima etapa, né? Aqui, só mais um resuminho para vocês, né? Diferenciando a respiração celular da fotossíntese. Eu gosto de colocar isso daqui, gente, porque eu vejo principalmente nas questões discursivas. Às vezes o aluno confunde fotossíntese com respiração celular. São duas coisas totalmente distintas. A respiração celular é um processo que vai depender da mitocôndria. A fotossíntese é um processo que depende do cloroplasto, né? Lá do cloroplasto que a gente vai ver nas células vegetais, né? Então, veja, na fotossíntese você tem a conversão de substâncias inorgânicas, como CO2 e água, produzindo matéria orgânica, e a liberação do oxigênio como um resíduo. Mas o legal é que a respiração celular, ela é o contrário da fotossíntese. Então, quando a planta faz fotossíntese, a planta está produzindo seu próprio alimento, o açúcar. E o que a planta faz com esse açúcar? Ah, ela vai oxidar esse açúcar. Para quê, professor? Para produzir energia, né? Então, a planta produziu o seu próprio açúcar e ela vai consumir o oxigênio para poder fazer esse processo de respiração celular aeróbica, né? Liberando gás carbônico e água. E aqui está um dos motivos, né, da gente pensar que uma floresta, a floresta amazônica, não é o pulmão do mundo, porque as plantas, elas liberam muito oxigênio na fotossíntese, mas elas também consomem esse oxigênio na respiração celular. Então, quando você pensa numa floresta amazônica, que as plantas já atingiram o seu estágio clímax, a quantidade de oxigênio que uma planta da Amazônia libera na fotossíntese, ela consome na respiração. Porque você vai lembrar lá da ecologia, que durante o estágio clímax, a taxa de fotossíntese tende a se igualar com a taxa de respiração. Então, o que é liberado de oxigênio por uma árvore da Amazônia, ela consome durante a respiração celular, né? Ou seja, a gente não tem um saldo positivo aí, né? Em relação à captação de gás carbônico. O gás carbônico que é captado na fotossíntese, ele é liberado na respiração, né? Então, a gente pode dizer que a Amazônia, ela funciona mais como um ar-condicionado natural do que um pulmão do mundo, né? Então, se eu quiser realmente aumentar o sequestro de gás carbônico, eu tenho que pensar em outros meios, como, por exemplo, o reflorestamento, tá? Etapas da respiração celular. Então, vamos por partes, tá, gente? A primeira etapa é a glicólise, a segunda etapa é o ciclo de Krebs e a terceira etapa é a cadeia respiratória.
A primeira etapa é uma etapa anaeróbica, porque o oxigênio ele não participa diretamente aqui, tá? Nem indiretamente. Então, é uma etapa anaeróbica, onde você tem o início da oxidação da glicose, né? A gente tem ali a quebra da glicose exatamente ao meio. Você pega na glicólise C6H12O6 e literalmente você vai quebrar essa glicose ao meio, tá? Produzindo o que a gente chama ali de ácido pirúvico ou piruvato. Essa primeira etapa, a gente tem então aqui o início da oxidação da glicose. É um processo que acontece a nível de citosol, de citoplasma, né? Citosol. E aí o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é a segunda etapa. É uma etapa anaeróbica. Eu até posso dizer que é uma etapa anaeróbica indireta, porque o oxigênio não participa diretamente, tá, galera? Mas se não tiver oxigênio, o ciclo de Krebs não acontece. Então, ela acaba sendo uma etapa anaeróbica, porque o oxigênio não participa, ou uma etapa aeróbica indireta. Eu posso definir assim também, tá? Por que aeróbica indireta, Giovanni? Porque o oxigênio não participa do ciclo de Krebs. Mas se não tiver oxigênio lá na cadeia respiratória, a cadeia respiratória para, consequentemente o ciclo de Krebs também para, e a gente vai entender isso daqui a pouquinho, tá? Então, uma etapa aeróbica indireta, né? Conjunto de reações que formam CO2, água, NAD e FAD. Essa etapa, gente, é uma etapa que acontece a nível de matriz mitocondrial, então ela depende da mitocôndria, né? Vai acontecer na matriz mitocondrial, e é uma etapa aí que vai, então, né, necessitar do oxigênio, mas não diretamente nas reações químicas. Essa etapa termina a oxidação da glicose. Termina a oxidação da glicose. Então, até o final do ciclo de Krebs, a gente vai ter terminado de oxidar completamente a glicose. Quem oxida perde elétrons, né? Então, fica com esse pensamento, oxidou porque perdeu elétrons, professor. Sim, né? Quem oxida perde elétrons, agente redutor, NOx aumenta, né? Aquela regrinha da química lá. Mas aqui na biologia, eu só preciso que você lembre que quem oxida é porque perdeu elétrons, perdeu hidrogênios e elétrons, liberou hidrogênios e elétrons para o processo de fosforilação, tá? Cadeia respiratória, produção de moléculas de ATP, é um processo aeróbico porque o oxigênio está presente aqui como aceptor final. O oxigênio participa dessa etapa, né? Participa como aceptor final de hidrogênios e elétrons, tá? Bom, temos o resuminho, vamos seguir, né? Nos procariontes, Giovanni, procarionte não tem mitocôndria, certo? Verdade, procarionte não tem mitocôndria. Se procarionte não tem mitocôndria, como que uma bactéria respira? Gente, a bactéria, ela é muito parecida com a mitocôndria. Para falar bem a verdade, bactéria, né, a mitocôndria e o cloroplasto parecem bactérias, tanto que vem da teoria endossimbiótica. Veja, aqui você tem o que nós chamamos a mitocôndria de cristas mitocondriais, que nós podemos chamar de mesossomos. Atenção, galera, mesossomo é uma palavra obsoleta. Como? Obsoleta. O que é algo obsoleto? É algo que não se usa mais, esse termo mesossomo. Por que eu estou contando para vocês? O mesossomo ainda aparece em vestibular, tá? Mas o mesossomo nada mais é do que uma dobra da membrana interna da bactéria. É como se fosse a crista mitocondrial da mitocôndria, gente. Veja, a bactéria, ela tem aqui, né, a membrana plasmática, tem a parede celular e tem a membrana plasmática. Algumas partes da membrana plasmática da bactéria, ela se dobra, formando as cristas, que a gente chama de crista mitocondrial. Aqui, deram o nome de mesossomo, tá? Mas isso nada mais é do que uma dobra da membrana, tá? Que eu posso chamar de mesossomo. E aqui nós encontramos enzimas respiratórias. Então, se uma bactéria não tem mitocôndria, como que ela respira? Ela tem
dobras da membrana plasmática, onde nós encontramos enzimas respiratórias, tá? E que alguns autores ainda insistem em chamar de mesossomo. Beleza, mas nada mais é do que uma dobra da membrana. Olha a mitocôndria, né? A mitocôndria ela tem a membrana externa, a mitocôndria tem a membrana interna, que é cheia de dobras, onde nós temos as cristas mitocondriais. A mitocôndria tem a matriz mitocondrial, é nessa parte, no meio, né, na meiuca da mitocôndria aqui que acontece o ciclo de Krebs, tá? Mitocôndria tem DNA próprio, mitocôndria tem ribossomo 70S, né? A mitocôndria tem capacidade de autoduplicação. Aqui eu trouxe duas imagens microscópicas reais para vocês. Temos o desenho da mitocôndria, aqui uma mitocôndria vista ao microscópio óptico. Então, isso aqui eu consigo visualizar aqui no meu estúdio, ó, com microscópio óptico de aumento de 2.000 vezes. Agora, isso aqui eu já não consigo, isso aqui é só microscópio eletrônico, ó. Então, olha uma mitocôndria no microscópio eletrônico, é bem parecido com o nosso desenho aqui, ó, né? Então, se vê aqui as cristas mitocondriais. Essas duas imagens aqui são imagens reais, tá, gente? Então, são imagens microscópicas reais. Mitocôndrias são organelas que têm capacidade de autoduplicação. Se eu pensar que ela é uma bactéria, eu vou dizer então que é uma reprodução da mitocôndria. Uma reprodução do tipo fissão binária, né? A gente tem ali o que nós chamamos de condrocinese. Cinese quer dizer divisão, né? Divisão da mitocôndria. Condro associado a mitocôndria, né? Mitocôndrios. Então vem de condrocinese, divisão mitocondrial, tá? Se a mitocôndria ela é realmente uma bactéria, então a gente entende que essa autoduplicação da mitocôndria nada mais é do que uma fissão binária, uma cisparidade bacteriana, tá? Gente, um desenho aqui, um esquema, que é importante que você entenda ele, tá? Eu falei que eu iria por partes, então vamos lá. A gente vai escalando para níveis cada vez mais exigentes aqui. Eu tenho a glicose. A glicose é uma molécula de 6 carbonos. Então, veja que tem 6 bolinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que acontece? Eu vou ter que investir uma energia. Ué, professor, mas a respiração celular não é para produzir energia? Sim. Gente, mas para você começar a oxidar a glicose, você tem que adicionar fosfato aqui, ó. Tá? Para adicionar esse fosfato aqui, gasta 1 ATP. Para adicionar esse fosfato aqui, gasta 1 ATP. Então, o começo da respiração celular, ao invés de produzir ATP, começa gastando. Gasta 1 ATP aqui para adicionar esse fósforo aqui, na forma de fosfato, gasta aqui, né? Então, você tem ali um investimento de 2 moléculas de ATP. Só que aí, veja, você tem aqui 3 carbonos, né, da glicose, 3 carbonos da glicose. O NAD vai carregar hidrogênios e elétrons, certo? NAD vai carregar hidrogênios e elétrons. O NAD nada mais é, galera, do que um complexo enzimático. Ele é o nosso iFood de hidrogênios e elétrons. A função do NAD é transportar hidrogênios e elétrons. Lembre-se que a glicose ela está acontecendo a nível de citoplasma, a nível de citosol. Então, esse NAD aqui, ele vai ter que levar esses hidrogênios e elétrons lá para as cristas mitocondriais. Por isso que eu digo, ele é como se fosse um caminhãozinho que faz frete. É como se fosse o nosso iFood, porque ele vai ter que transportar esses hidrogênios daqui lá para as cristas mitocondriais, tá? E aí, nessa via, produz 2 ATPs. Aqui a mesma coisa, produz 2 ATPs. No total, nós temos 4 ATPs sendo produzidos. Mas lembre-se que gastou 2. Então, eu posso falar em saldo ou eu posso falar em total. No total, a glicólise produz 4 ATPs. Mas como gastou 2, eu tenho 2 ATPs de saldo. E nós temos, no final, uma molécula chamada piruvato ou ácido pirúvico. Tá? Então, essa imagem, ela precisa ser interpretada. Você tem que bater o olho nela e entender, opa, isso aqui é a glicólise, né? Tem o NAD, tem produção de ATP, começou gastando ATP, ó, sai de 2 ATP para 2 ADP, então começou gastando para depois produzir, né? Produziu 4, gastou 2. Mas eu gosto desse meu desenho aqui, ó.
Vem comigo agora, gente. A glicose, ela entra na célula por um processo chamado de transporte passivo, do tipo difusão facilitada. Então, nós temos aqui uma difusão facilitada, a glicose ela entra na célula. A glicose é uma molécula de 6 carbonos. Tá? O que acontece? Aqui, a nível de citosol, a gente tem um investimento de 2 ATPs. Então, começa gastando 2 ATPs, por quê? Porque você tem que fosforilar a molécula de glicose, lembra? Cada fosfato que você liga, gasta 1 ATP. Então, começa gastando 2 ATPs. Eu posso ver isso como investimento, sabe? Você começa investindo 2 ATPs. E aí você vai ter o quê? Para cada glicose, você vai ter isso aqui, ó. Tá? O piruvato, que é uma molécula de 3 carbonos. Então, você tem 2, né, piruvatos, 2 vezes 3, 6. Veja que bate a matemática aqui, né? Aí você tem a produção de 4 adenosina trifosfato, 4 ADPs mais 4 fosfato inorgânico. Esse PI é fosfato inorgânico, tá? Então, 4 adenosina difosfato mais 4 fosfato inorgânico, eu tenho no total a produção de 4 ATPs. Tá? Lembre-se que gastou 2, né? Então, quando eu falo total, 4, saldo 2. Olha para o piruvato, por favor, né? Quando você olha no piruvato, você vê que tem 3 carbonos aqui. 2 vezes 3, 6, tá? Aí vem o quê? Vem o NAD, né? Só que antes de falar do NAD, olha para o oxigênio. Quantos oxigênios o piruvato tem? 1, 2, 3. Vezes 2, 6. Bateu a matemática do oxigênio. Bateu a matemática do carbono. Mas conta para mim agora quantos hidrogênios tem aqui, galera. Tem 3 aqui, mais 1, 4. Vezes 2, 8. Cara, tem 12 hidrogênios na glicose. Onde foi parar os outros 4 hidrogênios? Foram parar aqui no NAD. Olha o papel do NAD, não é o nosso caminhãozinho que transporta hidrogênios e elétrons ricos em energia? Então, o papel do NAD foi pegar esses 4 hidrogênios que não estão mais aqui, estão aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Veja que a matemática agora do hidrogênio bateu, galera, né? Então, você tem aqui o quê? Você tem a produção de ATP, 4 ATPs no total, 2 de saldo, e o NAD captando 4 hidrogênios e 4 elétrons. E aí você tem o piruvato, tá? Então, produz 2 NADH2 e produz 2 piruvatos. Isso aqui, se você quiser fazer um print da tela agora, isso daqui é a glicólise, tá? Isso é a glicólise. A quebra da glicose ao meio, o início da oxidação da glicose. Quem oxida perde elétrons, né? Então, quem pega esse elétron? O NAD. O papel do NAD, um aceptor intermediário. O NAD é um aceptor intermediário de hidrogênios e elétrons, tá? O que é um aceptor, Giovanni? Cara, aceptor é um captador. É o nosso iFood, que transporta hidrogênios e elétrons, tá? Tudo bem com relação à glicólise? Qualquer coisa sinaliza aqui para mim, tá, galera? E aí agora a gente tem aqui um processo que é uma etapa anaeróbica, porque o oxigênio não participou aqui, né? Então é um processo anaeróbico. E aí a gente vai ter a próxima etapa. Talvez muitos de vocês nunca ouviram falar dessa próxima etapa, que na verdade é uma etapa que antecede o ciclo de Krebs. Nós chamamos de acetilação ou DOP. Essa acetilação ou DOP vai ser o quê? Vai ser a produção de acetilcoenzima A, né? Então, você pega ali, né, o piruvato, esse piruvato ele entra na mitocôndria, você tem ali a produção de acetilcoenzima A. Vai ficar visual para vocês agora aqui, ó. Lembra do piruvato? Lembra que a partir de cada glicose eu produzi 2 piruvatos? Giovanni, o que vai acontecer com esse piruvato? Ele vai entrar na mitocôndria. A mitocôndria é o que está em azul na tela aí, tá, gente? Tudo isso aqui em azul é a mitocôndria. Esse piruvato, ele entra na mitocôndria. Então, tá aqui, H3C, C-O, C-O, OH. Por que eu coloquei em vermelho um CO2 aqui? Porque esse CO2 vai sair, tá, galera? Sai o CO2. Quando sai o CO2, o que sobra? Sobra uma molécula que nós chamamos de acetil.
O que tinha 3 carbonos, agora tem 2, ó, porque saiu o CO2. Observe que eram 2 piruvatos, então, na verdade, são 2 CO2 que estão saindo simultaneamente, tá? Porque são 2 piruvatos a partir de cada glicose. Por que eu coloquei esse hidrogênio em vermelho? Porque agora o NAD vai atuar aqui também, tá? Um outro NAD vai pegar esse hidrogênio e elétron aqui. E o que sobra? Ainda sobra o que nós chamamos de acetil. Só que esse acetil agora vai se ligar com uma enzima chamada acetilcoenzima A, tá? Então, acetil mais a coenzima A, nós chegamos na molécula importantíssima aqui, que é acetil-CoA. Muitos livros de biologia pulam essa etapa, já falam diretamente da acetil-CoA. E aí falta o quebra-cabeça aí, né? Fechar para a gente poder entender o processo. Então, a glicólise produziu 2 piruvatos lá no citoplasma. O que acontece com o piruvato? Esses 2 piruvatos entram na mitocôndria, cada piruvato libera um gás carbônico, cada piruvato produz mais um NAD, e cada piruvato produz uma molécula de acetilcoenzima A. O que é acetil-CoA? Acetil-CoA nada mais é do que o piruvato que perdeu CO2, que liberou hidrogênio, tá? E se ligou com a coenzima A. Essa acetil-CoA é ela que vai disparar o ciclo de Krebs, gente. Essa parte da acetilação aqui dificilmente cai no vestibular, tá? Mas ela é importante para que você entenda o processo. Segunda etapa da respiração celular é o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, gente, nós falamos que ele envolve 2 voltas. Por que ele envolve 2 voltas? Ele envolve 2 voltas porque a partir de cada glicose tem quantas acetilcoenzima A? São 2, né? Eram 2 piruvato, então eu vou ter 2 acetil-CoA, tá? Acetil-CoA que é uma molécula de 2 carbonos, vamos lembrar disso. O ciclo de Krebs, ele também é chamado de ciclo do ácido cítrico, ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos, pode ser chamado assim, por exemplo. A PUC, na prova de inverno de medicina, de alguns anos atrás, chamou, né, o ciclo de Krebs de ciclo dos ácidos tricarboxílicos. E tinha muito aluno que não sabia. E o que era o ciclo dos ácidos tricarboxílicos? É o ciclo de Krebs, tá? Ele ocorre na matriz mitocondrial. Acetil-CoA, gente, que é uma molécula de 2 carbonos, ela vai reagir com uma molécula chamada de ácido oxalacético, tá? Ou oxalacetato, que é uma molécula que já vai aparecer nessa parte aqui, que é uma molécula de 4 carbonos, e vai produzir o ácido cítrico, tá? Produz o ácido cítrico, libera 2 moléculas de gás carbônico, vai produzir 3 moléculas de NADH, né? Pega 3 NAD e produz 3 NADH, e cada acetil-CoA consegue produzir um ATP. Beleza? Mas não eram 2 ATPs, professor? Sim, como são 2 acetilcoenzima A, no total serão 2 ATPs. E aí produz o FADH também. Então agora você passa a ter mais um aceptor intermediário de hidrogênios e elétrons, além do NAD. Tem o NAD e tem o FAD. O NAD é nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Resumindo, é um aceptor intermediário de hidrogênios e elétrons. E o FAD, professor? O FAD é flavina, adenina, dinucleotídeo. Esquece esse nome, gente. É um aceptor intermediário de hidrogênios e elétrons. Isso é importante, tá? Ou seja, são complexos enzimáticos que captam hidrogênios e elétrons, que transportam hidrogênios e elétrons. Olha o ácido oxalacético aqui, ou oxalacetato. É esse ácido oxalacético que vai se juntar com a acetil-CoA, que tem 2 carbonos, e produzir o ácido cítrico, que tem 6 carbonos, gente. Veja, a partir de cada acetilcoenzima A, tem 2 carbonos aqui que precisa sair na forma de CO2. Porque lembra que eu falei que o ciclo de Krebs ele termina de oxidar a molécula de glicose? Ele termina de retirar os hidrogênios e elétrons da molécula de glicose? Então, ele faz isso e libera gás carbônico aqui, né? Cada volta do ciclo de Krebs, então, produz o quê? Produz 2 CO2, 3 NADH, 1 ATP e 1 FADH2, tá? Esse é o saldo que nós temos
do ciclo de Krebs, beleza? Então, produz 2 ATPs, e é uma etapa aeróbica indireta. Indireta por quê? Porque o oxigênio não participa da reação química aqui diretamente, mas você já vai entender o que acontece. O NAD e o FAD são nossos transportadores de hidrogênio e elétron. E eles vão agora lá para as cristas mitocondriais. É como se fosse o nosso caminhãozinho que faz frete. O que acontece se o NAD e o FAD chegarem lá nas cristas mitocondriais e a crista mitocondrial, a cadeia respiratória, ela estar parada? É a mesma coisa o nosso caminhão sair aqui de Curitiba e ir lá para o Porto de Paranaguá. Chega lá no Porto de Paranaguá, o motorista liga para você e diz: ô, Rafael, cara, não vou conseguir voltar para Curitiba hoje, meu. O Porto acabou de entrar em greve. O que vai acontecer com o nosso NAD? Vai ficar lá na fila, até o Porto voltar a funcionar, entende? Então, se o Porto parou, o ciclo de Krebs também para, porque o ciclo de Krebs depende desse caminhãozinho voltar para poder trabalhar, né? Esse NADH aqui, então, ele vai lá para a crista mitocondrial, deixa o hidrogênio, faz esse frete e ele volta como NAD. Se ele chega lá e a crista mitocondrial está parada, o que acontece? Esse NAD não volta, gente. Se esse NAD não volta, o ciclo de Krebs também para, porque ele depende desse caminhãozinho, né? Então, por isso que a gente diz que se não tem oxigênio, a cadeia respiratória para. E, consequentemente, para o ciclo de Krebs também, tá? Então, o ciclo de Krebs, ele não depende do oxigênio diretamente, mas indiretamente ele acaba dependendo. Por isso que o mais correto é dizer que o ciclo de Krebs é uma etapa aeróbica indireta. Não depende do oxigênio diretamente, mas depende que o NAD tem que voltar, né? Senão ele não volta, ele fica preso lá, beleza? Aqui, gente, ó, o ciclo de Krebs que eu preciso que vocês dominem é esse aqui. Se quiser fazer um print da tela, tá? É esse aqui. Aí, a gente tem variações do ciclo de Krebs. Eu posso ensinar o ciclo de Krebs para vocês assim, mas não precisa, tá? A nível de ensino médio, não precisa. Muitas faculdades vão ensinar vocês nesse nível aqui. Ah, o citrato, isocitrato, liberou CO2, tal, né? Produziu ali cetoglutarato. Esquece isso. A nível de ensino médio, eu preciso que vocês saibam isso. O ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial. Quem dispara o ciclo de Krebs é a acetilcoenzima A. Você já sabe de onde que vem a acetil-CoA, né? Vem do ácido pirúvico, né? Tal, aquela história que a gente viu ali na acetilação ODOP. Produz ácido cítrico, por isso que é chamado de ciclo do ácido cítrico. Libera 2 gás carbônico, produz 3 NADH, produz, né, 1 ATP para cada volta do ciclo, produz FADH, beleza? Mas ainda, né, eu posso ver ele resumido assim, ó, acetil-CoA, ácido cítrico, 4, já multiplicando por 2 agora, tá, gente? Então a matemática aqui já está multiplicando por 2, ó. Ácido cítrico, libera 4 gás carbônicos, 6 NADH, 2 ATPs, 2 FADH2, ácido oxalacético, tá? Deixa eu chamar a atenção de vocês numa parte aqui, ó. Tá vendo que ele colocou aqui GTP? Na verdade, o ciclo de Krebs não produz ATP, gente. Na verdade, o ciclo de Krebs ele produz guanosina trifosfato. Ao invés de ser uma adenina, é uma guanina. Mas a guanosina trifosfato, GTP, não é a moeda padrão da célula. Então, ele converte essa guanosina trifosfato em adenosina trifosfato. Não tem problema nenhum produzir GTP. É mais ou menos como você está com dólar na carteira agora e você vai querer ir no supermercado e usar esse dólar. Não dá, né? O supermercado ali não vai aceitar dólar. Então, antes de você ir no supermercado, você tem que ir numa casa de câmbio, tem que trocar dólar por real. Então, o ciclo de Krebs em si, ele não produz o ATP diretamente, ele produz o GTP. E aí a célula tem que converter esse GTP em ATP, que é a moeda padrão, tá? Isso já um pouquinho mais aprofundado. Aqui, a nível de universidade, você pode chegar a estudar isso aqui, né? Estuda a molécula e também a fórmula estrutural de cada composto. Esquece isso aqui, tá, gente? Isso aqui é nível universitário. Ou ainda isso aqui, gente.
Isso aqui realmente é o rabisco inteiro do ciclo de Krebs, né? O pessoal fala que nem o próprio Krebs realmente soube toda a química envolvida no ciclo de Krebs, né? É lógico, eu coloquei aqui, né? Não está nem nítido para vocês, porque eu não quero nem que você se preocupe com isso daqui. Nem a nível de universidade você vai estudar o ciclo de Krebs desse jeitão aqui, tá? Não estuda nesse nível. No máximo, você vai estudar o ciclo de Krebs até aqui, tá? Nesse detalhamento. Não precisa estudar tão a fundo assim, a não ser que você ame, né, a bioquímica, e você fale, não, eu vou saber tudo do ciclo de Krebs. É massa, se você, né, começar a vasculhar a química por trás aqui, é sensacional, né? Cuidado para não ficar louco. Beleza, gente. Para terminar, né, que a gente já está aí estourando o nosso tempo da biologia A, eu vou para a cadeia respiratória, também chamada de cadeia transportadora de elétrons. O que acontece com o NAD que vem lá do citosol? Lembra da glicólise? Tem o NAD que vem lá. Ele vem aqui. Ó, esse NADH é o NAD que vem lá da glicólise, lá do citosol. É o NAD que vem lá da matriz mitocondrial. Esse NAD está trazendo hidrogênio, gente. Aqui você tem a membrana interna da mitocôndria. Ó. Tá vendo a bicamada de fosfolipídios aqui, ó? Tá vendo que essa bicamada de fosfolipídios, ela tem uma polaridade, ó. Ela tem a parte intermembrana aqui, né? Que a mitocôndria tem ali, ó. Membrana interna, membrana externa. A membrana interna, eu detalhei ela aqui para vocês. As cristas mitocondriais, tá? Ela tem aqui, pro lado da matriz, é negativo. Pro lado do espaço intermembrana, aqui, é positivo. E aí, o que acontece, gente? O NAD e o FAD vão transportar os hidrogênios até as cristas mitocondriais. Esse NAD, ele deixa o hidrogênio e volta, né, lá para o ciclo de Krebs, volta lá para o citosol. O que vai acontecer? Esse hidrogênio, né, ele vai ser bombeado para o espaço intermembrana. Como que ele é bombeado para o espaço intermembrana, gente? O elétron, ele está num nível quântico mais alto de energia. E é como se fosse descer uma escadinha. A cada complexo enzimático aqui, isso aqui é um complexo enzimático, 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 isso aqui é um complexo enzimático. A cada complexo enzimático que o elétron passa, esse elétron ele libera um pouco da energia. Então, a energia que o elétron libera aqui, esse complexo enzimático número 1, gente, ele bombeia os prótons H+, para o espaço intermembrana. Aí você tem o complexo 2, vai bombear, né, e os prótons H+, para o espaço intermembrana. Aí vem o citocromo C, né, vai bombear aqui o próton H+ para o espaço intermembrana. Eu sei que vocês que estão aqui comigo, o foco de vocês é medicina, mas imagine uma turma de cursinho onde você tem uma parte da turma que quer engenharia. Aí os caras ficam doidos, olham para isso aqui e falam, meu, o que eu quero saber de biologia? Meu, isso aqui é uma aula de engenharia, na verdade. Quando você quer construir uma hidrelétrica, o que você faz? Você constrói uma barragem que acumula água. E você vai soltando essa água, e essa água vai passar por um gerador, e literalmente o gerador gira, produzindo energia elétrica, não é assim? O que a mitocôndria faz é exatamente isso, galera. A mitocôndria está usando a energia do elétron. O elétron ele passa pela enzima número 1, libera energia. Essa enzima bombeia próton-H+. O elétron passa pela enzima número 2, libera energia, bombeia próton-H+. Pela enzima número 3, bombeia próton-H+. Enzima número 4, bombeia próton-H+. O que a mitocôndria está fazendo, gente? Uma barragem. Ela está acumulando próton-H+, nesse espaço intermembrana. Só que veja, o próton H+, ele é um cátion. Ele está infeliz aqui, porque ele está do lado positivo da membrana. Ele quer voltar para o lado negativo da membrana. E aí que entra a ATP sintase. A ATP sintase diz, meu, chega aí. E a ATP sintase é o nosso gerador. Esse próton H+, ele passa por dentro da ATP sintase e vai fosforilar na presença do oxigênio. Ó. Por isso que é fosforilação oxidativa. Né? Então, vai bombear esse próton H+, para dentro ali da matriz mitocondrial, né?
um processo que acontece na presença do oxigênio. O oxigênio, que é o aceptor final de hidrogênios e elétrons. Então, cada próton-H+, que passa agora por dentro da ATP sintase, literalmente ela gira. E quando ela gira, ela fosforila. Fosforilar significa produzir ATP. Próton-H+, ATP, próton-H+, ATP, próton-H+, ATP, próton-H+, ATP. Galera, criamos uma máquina de produção de energia. É engenharia pura o que acontece na terceira etapa da cadeia respiratória, aqui nas cristas mitocondriais, né? Então, você tem aqui complexos enzimáticos, né, que vão usar a energia do elétron para bombear o próton-H+, só que o próton-H+, quimicamente, ele fica instável aqui, mas aí a ATP sintase deixa ele passar, e passando por dentro da ATP sintase, ela funciona exatamente como um gerador. Literalmente, ela gira, tá? Ela é uma proteína integral que gira ali, e cada giro que ela dá, ela produz um ATP. Tá? Olha que interessante. Então, nós temos aí a terceira etapa, tá? Se quiser fazer um print, lembrando que essa terceira etapa ocorre nas cristas mitocondriais, tá? Giovanni, como que a Federal cobra isso? Gente, questão da Federal 2013, ó. Talvez vocês que já estudam há algum tempo as provas da Federal, vocês vão lembrar dessa questão. Olha o que a Federal colocou. É o nosso desenho praticamente aqui, só não está colorido, ó. Ela colocou o NADH chegando, saindo como NAD, né? Aqui ela chamou de complexo 1, aqui eu só chamei de 1, aqui eu chamei de coenzima Q, que também pode ser chamado de ubiquinona, aqui ela chamou de o Q, que é a ubiquinona, né? E aí ela diz assim, a figura abaixo representa o transporte de elétrons pela cadeia respiratória presente na membrana interna das mitocôndrias. Cada complexo possui metais que recebem e doam elétrons de acordo com seu potencial redox, na sequência descrita. Caso uma droga iniba o funcionamento do citocromo C está aqui, gente, tá, ó. Se uma droga inibir o citocromo C, como ficarão os estados redox dos componentes da cadeia? Gente, uma questão muito simples mesmo. A droga vai inibir quem? A droga vai inibir o citocromo C. O que está acontecendo aqui, minha gente? Está acontecendo a cadeia transportadora de elétrons. O elétron, que estava no nível mais alto de energia, ele precisa chegar lá sendo atraído pelo oxigênio lá embaixo, né? Só que se o citocromo C para, é como se você tivesse a fila do Porto de Paranaguá parando. O caminhão não consegue chegar lá, ele vai parar no meio da estrada, né? O complexo 4 ele está para frente do problema. Então, o complexo 4 consegue se livrar do elétron. O elétron que está aqui vai embora. Então, o complexo 4 fica oxidado. Por que ele fica oxidado, professor? Porque ele perde o elétron. Quem oxida é porque perdeu o elétron. Agora, o complexo 3 não consegue perder esse elétron, gente. O elétron não consegue seguir adiante, por quê? Porque tudo que está para frente dele parou. O citocromo C está parado. Se o citocromo C era quem vinha buscar o elétron, está parado, esse complexo 3 não consegue perder o elétron. Se ele não consegue liberar o elétron, perder o elétron, então ele fica reduzido. A mesma coisa acontece aqui com a ubiquinona. A ubiquinona não consegue perder esse elétron, então ela fica reduzida. O complexo 1 também não consegue perder o elétron, fica reduzido. Por isso que a nossa resposta é a letra A. Complexo 1, ubiquinona, complexo 3 reduzido, e o complexo 4 é o único que fica oxidado, né? Olha, questãozinha federal, primeira fase, 2013, né? Uma questão clássica aí, que a galera de vez em quando aparece pedindo, né, ajuda. Aí. Gente, 14h52, estava previsto hoje eu extrapolar um pouco aqui na biologia A com vocês, até porque a biologia B é só fungo, a gente consegue resolver mais rapidamente, mas eu vou parar por aqui. Então, o que nós vencemos hoje? Vencemos as 3 etapas da respiração celular: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, tá? Vou fazer um intervalinho aí bem rapidinho, 2h53 agora. Dá para a gente voltar às 3 horas, 7 minutinhos aí para você tomar uma água, para você dar uma respirada, tá? E aí a gente já volta, beleza?
Vou parar a gravação aqui. 3 horas em ponto, nós